Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Dai e ser-vo-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Glória a Deus. Vou ler mais um pouquinho que o Senhor me ordena aqui. E dize-lhes uma palavra. Pode porventura o cego guiar o cego? Não cairão ambos na cova? O discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo o que for perfeito será como seu mestre. E porque atentas tu no cisco que está no olho do teu irmão, e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o cisco que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o cisco que está no teu irmão. Que palavra, né? Palavra para todos nós, para mim e para vocês. Aleluia, Jesus. Vamos orar ao Senhor para já passar para o servo de Deus que vai ministrar nesta noite. Aleluia, Jesus. Vai dar um ensinamento. Começa dando glória. Senhor Deus e Pai, nesta noite, Senhor, eu te louvo e te engrandeço por mais esta oportunidade de estar aqui, esses minutinhos no teu altar orando. Eu te agradeço, Senhor, por cada vida que o Senhor enviou aqui nesta noite para este ensinamento. Senhor, aleluia, que o Senhor venha fazer grandes obras, que o Senhor venha abrir os nossos olhos espirituais nesta noite. Senhor Jesus, que o Senhor venha usar o teu servo com grande poder e autoridade, que a partir de agora já não seja mais ele falando, mas seja o Senhor tomando a boca dele, o coração e o entendimento dele para falar em nossos corações. Senhor, que a tua palavra venha cair em terra boa e que venha dar muitos frutos, em nome de Jesus. Assim é o que eu te peço e já te agradeço. Vamos receber o servo de Deus com as palmas bem fortes para Jesus. Sobre a igreja de Paz de Jesus Cristo, amém? Amém. Vamos fazer um minutinho de oração. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, queremos te agradecer por esse tempo, por esse momento, Senhor Deus. Pai Santo, subjuga Satanás nas áreas da mente, do coração, Pai, da mente consciente, subconsciente, inconsciente. Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, guarda nossa casa, guarda nossa família, Senhor, guarda nossos animais, nossas posses, Senhor Deus. Tudo aquilo que faz referência a nós, Senhor Deus. Nos guarda, nos protege, que o Teu Espírito Santo venha tomar a frente, Senhor Deus. Pai Santo, nos ajuda, Senhor Deus. Nos sustenta, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nos guarda, nos abençoa. Seja o Senhor, Pai, a falar conosco, com a sua igreja, Senhor Deus. Pai Santo, vai nos lapidando, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Nos aperfeiçoa, Pai, em nome de Jesus Cristo. E cumpra-se a sua vontade, Senhor Deus, o seu querer nas nossas vidas, no nosso coração, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, igreja. Dá salva de palmas para Jesus Cristo. Amém. Na revista, desde quando nós iniciamos a revista, nós já estamos aqui nessa aqui já é a página 33. Quem prestou atenção desde o começo, a revista nunca tratou, a princípio, de coisas espirituais. Ela sempre tratou em áreas emocionais. Desde o começo da revista até agora, em áreas emocionais. Justamente são áreas onde o cristão tem mais dificuldade em ele entender suas próprias emoções. Aqui, no capítulo, na página 32, a leitura bíblica com relação à depressão está escrito assim. Eu vou pegar na minha Bíblia, na verdade. 1 Reis 19, 1, 8.
No livro de 1 Reis, 19, do versículo 1 ao versículo 8, que faz parte do que está escrito ali na revista, há uma situação bem interessante aqui. O título é Elias foge de Jezabel. Está escrito assim: Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como matara à espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, assim me façam os deuses e outro tanto, se até amanhã, a estas horas, eu não fizer com a tua vida como a de um deles. Elias teve medo e correu para salvar a sua vida. Quando chegou a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. Ele mesmo, porém, foi ao deserto ao caminho de um dia. Chegou, sentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Ele então se dormiu debaixo de um zimbro, e súbito o anjo o tocou e lhe disse, levanta-te e come. E ele olhou e viu que em sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas e uma botija de água. Tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. O anjo do Senhor voltou a segunda vez e disse-lhe, levanta-te e come, pois muito descerá o caminho. Levantou-se e comeu e bebeu. Com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Esse está no capítulo 19, aonde Elias ele foge de Jezabel, porque Jezabel mandou um mensageiro. Mas no capítulo 18, Elias mata 400 profetas de Baal. Interessante, né? Como que ele conseguiu no capítulo anterior matar 400 homens, mas ele fugiu diante de um? Qual que é a diferença disso aqui? Na verdade, no capítulo 18, no versículo 19, na verdade são 850 profetas. São 400 aqui, e agora manda reunir a mim todo Israel no Monte Carmelo, e trazem-me os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste sagrado de Aserá, e o comem com Jezabel. Então, na verdade, eram 850 profetas. Todavia, ele só matou 450. Então, era um contra quase 1000, venceu a todos, mas fugiu diante de um mensageiro. Qual que é a diferença? A diferença é que espiritualmente nós vencemos. Aqui Elias, ele fez um embate espiritual. E pelo espiritual ele venceu. É uma coisa que nós vivemos dizendo aqui no culto de ensinamento. Pelo Espírito, por Jesus, pela palavra, por Colossenses 2,15, nós vencemos. Acabou. Espiritualmente a chave da vitória já é nossa. Nós somos derrotados emocionalmente. Quando Jezabel entendeu que espiritualmente ela não conseguiria vencer ele, ela mandou um mensageiro que o alcançasse, vamos dizer, um único mensageiro que o atingisse emocionalmente. E por causa de um mensageiro emocional, Elias fugiu de Jezabel. E ele entrou em estado de melancolia, pedindo até a morte. O estado dele de melancolia foi tanto, que ele falou, ai Deus, eu sou o único, né? Não sobrou mais ninguém. Ele começa a ter pensamentos estranhos. Só que no capítulo 19, no versículo 18, Deus fala assim, também conservei em Israel 7.000 de todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e de toda a boca que não o beijou. Então Deus falou assim, peraí, você não é o último, eu tenho 7.000 reservado ali. A questão é, emocionalmente, todos nós, na nossa personalidade,
nós somos igual à lua. Literalmente nós somos igual à lua. A lua, ela tem uma face dela virada para a terra e ela não muda. É aquela face única para onde a terra gira, aquela lua, a nossa lua, o nosso satélite, ela gira junto. A lua não roda, ela fica somente com aquela parte exposta para a terra. Mas atrás da lua existe um campo oculto, existe um campo escuro, que ninguém vê o que está escrito lá atrás. Ninguém vê o que existe atrás da lua. Ninguém sabe. É o famoso lado oculto da lua. Ninguém sabe. Existem sim muitas coisas, mas fica em secreto. Mas a nossa personalidade, nós somos igual à lua. Nós queremos apresentar a nossa espiritualidade, aquela parte que se reflete. Nós queremos apresentar para a nossa igreja, nós queremos apresentar para a sociedade, nós queremos apresentar para o nosso serviço a parte que aparece. Aquela parte bonita, bem iluminada, né? Mas o nosso lado oculto que existe dentro da nossa personalidade é um campo aonde Satanás vai trabalhar, é um campo aonde os demônios têm livre acesso, e é um campo em que nós não permitimos que Deus entre. Todos nós temos um lado oculto na nossa personalidade, nós temos um lugar secreto. Chegar ao ponto que se aquela parte secreta toma toda a conta, se aquela parte secreta ela toma toda a forma, ela ganha corpo, nós nos tornamos irreconhecíveis por aquela parte secreta. Porque naquela parte secreta que existe dentro de nós, existe tudo. Existe promiscuidade, existe perversão, existe imaginações más, existe o pior do nosso eu está dentro do nosso oculto. Naquela parte que nós muitas vezes temos a consciência que existe, mas nós falamos, não precisa mexer aqui. Deus, o Senhor não precisa entrar aqui, nesse lado oculto, nesse lado sombrio e nesse lado secreto. Não existe um ser humano na face da terra que não tenha este lado secreto. Todos nós temos. A diferença é o quanto eu agora permito que Deus ilumine este meu lado secreto e que eu veja o que tem ali dentro. Jezabel, ela sabia que Elias tinha o seu lado secreto e ela, com um único mensageiro, ativou aquele lado secreto de Elias. Ela sabia que, no fundo, Elias poderia desencadear o medo pelo seu temperamento. Tinha algo oculto em Elias que, espiritualmente, Elias fazia brilhar o sol. Ele fazia brilhar o sol espiritualmente sobre Israel, porque Elias, ele era o sol sobre Israel. Ele mandava vir fogo do céu, o fogo do céu vinha. Ele matou 150 soldados assim. Elias orou, o fogo desceu, consumiu o holocausto. Elias espiritualmente fazia maravilhas, mas emocionalmente ele não era tudo aquilo. Jezabel sabia onde alcançar Elias emocionalmente. O diabo sabe aonde nos alcançar emocionalmente. Ele sabe que tipo de sentimento vai ser desencadeado em nós emocionalmente. Se eu falar para o irmão Tiago, eu falo assim, irmão Tiago, vou te dar uma oferta de R$5.000. Eu não acredito que ele vai ficar feliz e contente. Não vai? Maravilha, não vai? Ó, no ato de dar os 5.000, desencadeou um sentimento. Mas se eu falasse, irmão Tiago, olha, pegaram o teu CPF e fizeram um empréstimo, você está com uma dívida de R$200.000 que você não fez, você vai ter que pagar. Vai desencadear outro sentimento. Então perceba que uma única frase, uma única sentença, um único mensageiro de Satanás, um único mensageiro de Jezabel, desencadeia sentimentos. No nosso lado oculto, geralmente no nosso lado não tratado. E Satanás sabe desse nosso lado oculto. Por que muito crente não quer subir no altar do Senhor para orar por libertação?
Porque ele sabe que ele tem um lado oculto, ele sabe que os demônios também sabem desse lado oculto, e ele sabe que se ele subir no altar e se manifestar o demônio vai declarar o seu lado oculto, para envergonhar, para rebaixar. Já percebeu que tem muito pregador que quando vai orar, já... Ainda que ele fala isso. Mas já vamos terminar, né? O pregador vai orar e começa a manifestar, ele... Rapidão! É para não dar tempo do demônio falar. Se o demônio falar, ele vai derrubar a casinha do homem. Já percebeu? É para não deixar o bicho falar. Né? Porque ele já sabe que ele alguma coisa não está mal resolvido. Agora, quando o crente está bem resolvido, o demônio pode espernear, pode pular, pode fazer picareta aqui que não vai. O demônio pode até tentar falar uma palavra para tentar inferiorizar. Isso é o de menos. A questão é esse lado oculto que todos nós temos. E quando a gente está aqui na igreja, todo mundo é aquela luz que brilha, aquela lua que brilha, aquele lado bonito da lua, né? Mas quando sai daqui para fora, como que a gente fica? Quando a gente sai daqui para fora, como fica a nossa situação e as pessoas que nós nos encontramos? Quando eu estou no meu local de trabalho, eu estou me encontrando com o lado trevoso das pessoas que trabalham comigo. As pessoas vão trazer seu lado trevoso. É muito exposto. Tem pessoas que as trevas da sua personalidade são tão abrangentes, que ele não tem luz nenhuma. Ele é só escuridão. E são escuridões emocionais. Pessoas depressivas, abatidas, tristes, magoadas, feridas. E a pior coisa que tem no mundo é uma pessoa depressiva, triste, caída, abatida, vai conversar com o crente e o tal do crente fala: resistir ao diabo, ele vai fugir de você. Mas a pessoa não é diabo, não é demônio. Eu estou triste, eu estou magoado, eu estou chateado. Mas o religioso fala: vai resistir ao Satanás. Isso é o Satanás. Não é Satanás. Não é. É emoção, é tristeza. Eu estou caído emocionalmente. Não tem demônio. Eu estou caído. Minhas emoções estão destruídas. Vai para Deus. Porque o crente, o religioso, muito espiritualizado, ele só sabe lidar com a espiritualidade. Ele não sabe entrar em campos emocionais. E porque muitas vezes as próprias emoções dele não foram tratadas. A parte escura dele não foi tratada por Deus. Não permite ser tratada. Porque existe na nossa região trevosa, na nossa alma, na nossa região escura, aquela região que nós escondemos da sociedade, escondemos da igreja, escondemos da nossa liderança e queremos esconder de Deus e queremos esconder de demônio. Porque não se esconde. Ele sabe de tudo. Essa parte trevosa, nossa, existe muitas e muitas legalidades. Existem demônios tronados ali, com tronos estabelecidos, dizendo: essa área aqui é minha. Enquanto a luz de Deus não brilhar ali, aquele trono não vai ficar ali. Mas quando a gente pega essa área trevosa e fala: Deus, eu estou disposto a fazer com que a tua luz ilumine toda essa área trevosa da minha alma. E quando a tua luz brilhar, eu dou a autoridade, eu dou a legalidade para despedaçar tronos, principados, potestades, legalidades com demônios que existem nessa região trevosa. A partir daí, nós vamos ver quantos demônios estão legalizados na nossa natureza e nós não sabemos. Quantos principados, quantos demônios noturnos estão ali por legalidade, em livre acesso, mas eles nunca são revelados porque eu nunca permito que a luz de Deus entre naquela região trevosa. Nós não queremos, nós descobrimos. A gente fica de começo a gente fica um pouco apavorado.
Porque a gente fala assim, Deus, eu não sabia que eu tinha isso aqui dentro do meu eu. Eu não sabia que eu tinha isso aqui. Quando os demônios são revelados, a gente fica meio apavorado. A gente fica assustado. Porque nós não entendemos o porquê de tanta legalidade. E a nossa falta do nosso tratamento nessa região, nossa trevosa, aqui é o que vai me impedir de eu ter acesso à região trevosa do meu próximo. Quando aquele meu irmão, no meu trabalho, no serviço, aonde for, vir conversar, trazer os seus problemas, eu estou entrando em contato dentro da região trevosa dele. Mas muitas vezes eu não vou saber lidar lá dentro, porque se eu não tenho a luz divina completa em mim, como que eu vou iluminar aquela região trevosa dele? Não vou conseguir. Eu tenho que ser primeiro tratado nas minhas trevas. As minhas trevas, a luz de Deus, ela tem que brilhar e mostrar para mim o que existe dentro da minha personalidade, que muitas vezes é dupla. Muitas vezes você vê um crente dentro da igreja, hoje, amanhã ele sai da igreja falando mal. Fala mal do pastor, fala mal da doutrina, fala mal disso. Aí você fala, mas poxa, ontem a criatura estava tomando Santa Ceia. Agora ela está espirrando veneno? O que é isso? Por que ele tem uma chave que vira dentro dela? O que acontece? Por que aparentemente ontem aqui na Santa Ceia estava uma personalidade dando glória a Deus, mãozinha para cima, era a luz que brilhava. Mas no dia seguinte vira uma chave e a pessoa está em trevas, falando mal, dizendo mal, falando aquilo, mas por que virou essa chave? Ela já tinha aquela trevas dentro dela, mas não foi tratada, não foi curada. Satanás, que não nasceu ontem, não é bobo nem tonto, ele entende as nossas trevas e ele vai trabalhar na nossa região trevosa. A questão é, eu vou permitir que aí depende de mim, quanto mais eu permitir que Deus trabalhe nas minhas regiões trevosas, óbvio que menos espaço o Satanás vai ter para trabalhar. É meio lógica, é meio matemática espiritual isso daí. Agora, se eu pego a minha região trevosa, escondo ela, porque tem coisas que eu gosto, tem promiscuidades que eu gosto, tem perversões sexuais que eu gosto, tem taras que eu gosto, tem imaginações promíscuas que eu alimento dia e noite, eu gosto, eu não vou permitir que Deus entre e ilumine isso aqui. Porque se Deus entrar e iluminar, isso aqui é dissipado na luz de Deus. A luz de Deus, quando entra na nossa região trevosa, ela vai destruir, dissipar, dissolver qualquer coisa que esteja aí. Quer seja uma imaginação maligna, quer seja um trono, quer seja um demônio arraizado, quer seja um principado que está tendo legalidade, qualquer coisa que tiver a luz ali nas trevas, diante da luz de Deus, simplesmente é reduzido a cinza. Acabou. A questão é, porque nessa minha região trevosa, eu alimento inveja, eu alimento o ódio, eu alimento o sentimento de vingança, eu alimento a inveja. Tomara que o irmão Tiago, quando ele vir pregar aqui, fique todo gado, que ele passe vergonha, que ele fique infeliz para nunca mais subir no altar, né? Vai ofuscar minha luz. Então, olha que... Quase sem palavrão. Perceba. O demônio conhece minha região trevosa, ele vai tirar energia de mim, das minhas trevas, para sabotar ele. Satanás, ele vai usar das minhas energias trevosas que eu tenho para causar o mal. Satanás, ele não vai ter uma força contra ele. Ele pode pegar uma energia minha, porque Satanás se alimenta de energias, se alimenta de maus sentimentos. Satanás se alimenta de tudo em nós que é trevoso, sentimentos trevosos. Ele pega uma porção de sentimento, transmuta na forma de feitiçaria e lança contra ele. Eu alimento o demônio. Palavra-chave.
todo ser humano alimenta capeta. E o que alimenta demônios? São as nossas energias. Nossos maus sentimentos, nossos pensamentos deformados, nossos pensamentos impuros, nossos sentimentos deformados. Satanás ele vai coletar isso do ser humano, para transmutar na forma de energia. Aí é o tal do crente feiticeiro. Às vezes tem crente que você fala assim, gente, você não devia estar aqui, desculpa, não devia estar aqui, você devia estar no seu terreiro. Você devia estar no centro do candomblé, porque o que você está fazendo é magia. Só o fato de eu lançar um pulso mental contra ele, um pulso mental, já é classificado como magia negra. Se esse pulso mental contra ele for negativo, emanar pensamentos negativos, emanar sentimentos, isso já é classificado magia negra. Mas existe um contraponto. Sabia que você pode abençoar quem está aqui no altar? Se você está lá no cantinho, lá no fundo, a pessoa vai pregar aqui, você percebe, poxa, a pessoa não está conseguindo desenvolver, a pessoa não está conseguindo fluir, está gaguejando, você pode levantar a mão e falar assim, Deus, abençoa. Que o teu espírito profético desça sobre ela, que o teu fluir santo venha sobre ela. De repente a pessoa aqui já começa a falar, ministrar, papapá. Você percebe uma mudança radical aqui, porque você simplesmente levantou a mão e abençoou. Você fala, Deus, abençoa, usa teu servo, usa tua serva no teu altar. Você pode fazer isso. E aquela pessoa que está aqui com aparente dificuldade, de repente ela desemboca e flui. Flui que é uma beleza, que se deixar vai pregar até meia-noite. É porque você abençoa. A questão é, o quanto das nossas trevas em nós não são alcançadas pela luz de Deus. O quanto nós queremos apresentar uma falsa luz, uma falsa iluminação. Por que tem muito crente que hoje está pregando no altar, amanhã depois, daqui 2, 3 meses, você fala, meu irmão, sumiu. Ah, está no boteco. Ah, caiu. Voltou para a biqueira. Traiu a esposa. Separou da família. Pirou a cabeça, deu uma bloqueada e incendiou a casa. Você fala, peraí, que chave é essa que vira dentro dele? Que aparentemente é uma dupla personalidade. Uma personalidade dual. São duas personalidades dentro de uma mesma natureza. Nós temos que nos identificar com as nossas trevas. O que ela pregou aqui antes? O que ela falou aqui agora? Espera aí, por que você está reparando no cisco do teu irmão quando você tem uma trave? Vai olhar para as suas próprias trevas. A nossa condição de crente não é julgar as pessoas. Nós vamos julgar Satanás, o mundo e os demônios na vinda de Jesus Cristo. Mas no nosso próximo nós não temos. Não é função julgar. O religioso ama julgar. O religioso ama mandar para o inferno. O religioso ama mostrar uma luz sintética, mostrar uma falsa espiritualidade, mas na sua língua tem o prazer da condenação. Isso não é ser cristão, porque nem Jesus Cristo julgou ninguém. Quem é nós para querer julgar os outros? A nossa função é nos ajudarmos naquilo que nós temos. Dentro das nossas competências espirituais, é um fortalecer o outro naquilo que precisa, e não me mandar para o inferno. Não sentenciar. Tem crente que o prazer dele está em esmagar o próximo. Simplesmente ele ama esmagar. Vamos dizer assim, eu vou falar por mim, eu nunca tive problema com televisão. Nunca tive assim, nunca fui aquela pessoa vidrada, amarrada, né? Nunca fui. Para mim, fedão, cheirou, nunca não. Mas tem crente que ele vem chorando, e ele fala, irmão, eu não consigo, irmão, largar a TV, irmão. O religiosão aqui, vai que essa gente se libertar, uma coisa tão fraca, vai que é vergonha na cara. Em vez de ele ajudar, ele esmaga. O tal do religioso tem o prazer em esmagar os outros. Mas o crente
o crente que vivia ligado na televisão, foi diante de Deus, se libertou, passou por um processo de libertação, parte das suas trevas foram iluminadas. Esse vai conhecer a dor do outro. Esse sabe a dor do seu próximo, então ele nunca vai esmagar. Ele vai falar assim, peraí, vamos sentar, vamos conversar, vamos orar, estamos juntos, e Deus vai reverter esse negócio. Perceba, ele não esmaga o próximo, mas ele ajuda o próximo. O religioso, quando ele não tem essa condição de passar por um processo de libertação, que ele só mostra uma falsa luz sintética espiritual, o prazer dele é esmagar e destruir todo mundo. Ele gosta de se sentir, estou acima de todos. E o prazer dele está aqui, esmaga, condena, vai para o inferno. Agora imagina eu no meu trabalho. Tem bastante gente que tem gente desviada, tem gente que não conhece Jesus. Tá certo? Imagina, eu chego no meu trabalho e começo a esmagar todo mundo. Vai para o inferno! Vai criar vergonha na cara! Você é perturbado. Eu estou ajudando alguém ou não? Nenhum. Eu tenho que entender as trevas que eles estão passando. Eu tenho que ter acesso às dimensões trevosas na alma da pessoa. Mas como que eu vou ter acesso às dimensões trevosas na outra pessoa? Quando as minhas próprias trevas não são tratadas, aí o que eu faço? Eu apresento uma luz espiritual sintética, eu apresento uma luz falsa espiritual. Me mostro pomposo, me mostro todo cheio de ser ali o perfeitão. Eu sou perfeito, né? Sou tão perfeito aqui, mas aqui está uma carniça, né? Aqui está uma podridão, que é uma carniça pura. Satanás pinta e borda aqui, as pombagiras fazem rodinha, vamos todos cirandar nas costas da pessoa e tão perturbado que é. Mas mostra que uma aparente falsa religiosidade, uma falsa espiritualidade, mas atrás é uma desgraceira toda. Aí, não, vou subir no altar de Deus, né? Vou subir no altar, vou fazer a obra, preciso me mostrar, preciso, que os outros vejam quem eu sou. Sobe! Satanás fala, ele está mais sujo que pau de galinheiro, ele está fácil de derrubar. O diabo, ele sabe o que o diabo faz? Ele faz bem assim, deixa no altar um pouquinho, deixa ele fazer umas campanhas, deixa ele ficar até famosinho, deixa ele dar uma crescidinha, só para mostrar que está crescendo, reconhecido na fazenda, porque na medida que a pessoa sobe, para o diabo isso é chamado custo-benefício, é lucrativo para ele. Satanás ele não liga desde que você cresça, desde que a sua queda seja a proporção àquilo que você cresceu. Satanás ama isso. Ele ama deixar o crente, deixa à vontade, deixa ele achar que está bombando, né? Que é a nova sensação espiritual do momento. Deixa ele crescer, que na hora que a gente armar a casinha e derrubar, a vergonha vai ser generalizada. Para eles é lucro. A má fama. A questão é, dentro da nossa personalidade, nós temos uma área realmente tratada, porque Deus trata, mas o quanto de nós não é tratado. O quanto de nós é trevoso, existe áreas em trevas, e que eu não permito que Deus entre ali, porque muitas vezes eu sou apegado a coisas que tem ali. Sou apegado a sentimentos de vingança. Eu não vou descansar enquanto ele não quebrar a cara. Eu não vou descansar enquanto eu não me vingar dele. Quantos sentimentos? Sabia que vingança é um dos sentimentos malignos mais profanos que existe? O desejo de vingança? Talvez o desejo de vingança seja o sentimento maligno mais antigo que existe, a vingança. E quando nós nos alimentamos do sentimento de vingança, nós estamos conectados com demônios. Quando eu tenho sentimentos de ódio, eu estou conectado com demônios. Quando eu tenho sentimentos de ira, eu estou conectado com demônios. Quando eu tenho sentimentos de ciúme,
eu estou conectado com demônios. Acabou. São áreas trevosas que muitas vezes o crente não consegue abrir mão disso daí. Mas agora chega uma pessoa, estou no local de trabalho, chega uma pessoa e fala assim, poxa vida, meu marido me traiu, eu não consigo perdoar. O que você vai falar para essa pessoa? Se você é outro que não consegue perdoar ninguém, não vai falar nada, porque não tem para falar. É um inútil. Desculpa, mas a verdade é sério, é inútil. Se eu guardo mágoas de quem me traiu no meu passado, independente da natureza que for, se eu não consigo perdoar quem me traiu, como que eu vou tratar o irmão que vem dizendo que não consegue liberar perdão porque também foi traído? Agora, se eu sou curado, se eu tenho uma devida liberação de perdão, se eu permitir que o Espírito Santo entrou nessa minha área trevosa, eu me libertei, aí eu tenho substância para trabalhar aquilo ali, aí eu tenho substrato para trabalhar a falta de perdão no meu próximo. Mas se nem eu mesmo não consigo perdoar, o que eu vou falar para ele? Sabe o que dá vontade do outro? Falar, que tipo de crente é você? É um inútil. É um inútil para tudo, para o reino, para a tua igreja, para tudo. Não tem o que falar. Mas a gente vai mostrar uma falsa espiritualidade, uma espiritualidade sintética, achando que de fato somos alguma coisa em Deus, mas no fim não temos competência para tratar áreas emocionais. Porque a gente não é tratado. Porque a mesma traição que ela sofreu, eu também sofri muitas vezes, de muitas maneiras diferentes, várias formas diferentes. Então todos nós praticamente temos os mesmos problemas, muito similares. A questão é o quanto eu permito que Deus entre na nossa vida. E quantas pessoas vêm falar com a gente, assim, eu não quero trair meu parceiro, eu não quero trair meu marido, mas quando eu vejo, estou lá. Não consigo parar de adulterar, quando eu vejo, eu estou lá. O que eu faço para me libertar? Como que eu vou tratar a libertação dessa pessoa se eu sou totalmente um prostituto na minha área trevosa? Se eu sou promíscuo, se eu sou profano, se eu sou imoral. Como que eu vou tratar isso aqui? Não tem como tratar, gente. Se eu mesmo nessas áreas não fui tratado. Como que eu vou ter autoridade espiritual, autoridade emocional, autoridade mental para tratar aquilo ali quando nem eu mesmo fui só resolvido isso em Deus? Áreas trevosas que nós não conhecemos de nós mesmos. Elias tinha sua área trevosa. Jezabel falou assim, eu não preciso mandar. Jezabel falou assim, pensou, né? Acredito que ela pensou, cara, eu posso mandar 5.000 profetas. Elias vai detonar os 5.000 todos. Porque espiritualmente ela sabia que Jezabel não podia vencer Elias espiritualmente. Mas ela sabia que com um único mensageiro, ela podia detonar ele emocionalmente. E foi isso que aconteceu. Jezabel só falou para uma cara, falou assim, ó, vai você, e fale assim para Elias, que até amanhã, meio-dia, os deuses me façam outro tanto se ele não estiver morto. Jezabel só mandou um mensageiro. E praticamente desencadeou todo um sentimento negativo em Elias, ao ponto que ele foi se esconder. Agora, em nós, esses campos emocionais, o que eu chego em mim aqui? Ó, chega uma informação para mim, que essa informação vai desencadear um sentimento. Quais são as informações que Satanás sabe? Satanás, ele não vale o sal que come. Não vale. Mas a mentalidade dele é extraordinária. Ele sabe qual é a sentença que ele vai lançar no meu e no seu coração, que vai em nós desencadear um sentimento negativo, que vai virar a chave da minha personalidade, que vai fazer com que aquela minha área trevosa, assim, ó, engula toda aquela minha aparente iluminação. Onde Satanás sabe, aonde ele vai me sabotar espiritualmente, vai fazer com que aquela minha área trevosa vai ganhar proporção ao ponto de me inundar todo e eu fique completamente trevoso. Pode falar. Então, assim, o irmão está tratando com Satanás, assim como ele conhece, né? Aqui eu creio que através da palavra de Deus, Deus ele também nos conhece.
lá no livro de Isaías 37, versículo 28, ele vai falar assim, Deus vai estar falando, mas eu conheço o teu assentar e o teu sair, e o teu entrar. Lá no 29, por causa da tua raiva e da tua arrogância, que subiu até os meus ouvidos, né? Eis que ponharei um freio em teus lábios e um anzol no teu nariz, e te farei voltar pelo mesmo caminho por onde vieste. Ou seja, Deus ele vai estar nos cobrando. Assim, da mesma forma que o Satanás conhece, Deus também ele conhece muito mais. A questão é, quando o diabo ele se levanta com uma situação, no mesmo momento, Deus ele também me dá a estratégia de reverter aquilo. A questão é, eu vou buscar de Deus essa reversão? Só que aí tá, né? Tem um porém nessa questão aí. Porque Deus ele não é igual Satanás. Satanás ele entra com tudo para arrebentar. Deus ele bate na porta, ele é educado. Se você não abrir a porta do teu coração, os teus sentimentos para Deus tratar, igual ele está explicando ali, Deus ele não vai entrar, porque você não permitiu. Agora Satanás ele entra para detonar com tudo, para acabar com tudo. Porque na palavra está falando, 7 anos, né? Deus redou forte. Eu entendo assim, Deus conhece o pecado, conhece o erro, conhece o pecado do irmão. Deus redou forte, vai dando forte, vai dando. Vamos voltar lá. A partir do momento quando ele começar a puxar, aí, meu irmão, é você e Deus. Aí a culpa é de quem? Você não tem misericórdia. Não, você foi avisado. Está lá. Você foi avisado. Isaías 37, 29. Por causa da tua arrogância e do teu furor que subiu até os meus ouvidos, eis que ponharei um freio em vossos lábios. Por causa do quê? Do teu furor. Não, mas antes volta. Por causa da tua arrogância. Ah, por causa da tua arrogância. Deus fala, ó, tem arrogância aqui. Tem arrogância. Deus sinaliza. Tem arrogância. Tem arrogância. E aí, vai tratar ou não vai? Vai tratar ou não vai? Vai tratar ou não? Ah, não vai tratar? Então a própria arrogância vai fazer com que a pessoa caia. A questão nossa como igreja é quando muitas vezes nós saímos para fora da porta da igreja, muitas vezes nós somos tão trevosos quanto qualquer um que passa na rua é trevoso. Parece que não tem diferença. Parece que nós somos iguais. Parece que a nossa espiritualidade só resplandece dentro daquela igreja. Só que quando sai daqui não resplandece nada. Resplandece trevas. Você sai para fora da igreja, passa o irmão ali. E irmão, você viu aquele pregador que pregou lá? Você viu que não fala nada? Pois é, irmão, não fala nada mesmo, hein? A pessoa começa a falar mal, você está falando mal junto com a pessoa, você treva pura. E daí como vai fazer? Em vez de você ser luz para aquela mentalidade trevosa, em vez de você ser luz para aquele emocional trevoso, em vez de você ser, peraí, você está assim, mas o que aconteceu? O que está desencadeando esse tipo de sentimento? Que nós falamos no comecinho, né? Se eu der 5 mil para ele, vai desencadear um sentimento. Mas se eu falar que ele está devendo 200 mil, vai desencadear um sentimento. Então, quando nós conversamos com pessoas na rua, nós conversamos com pessoas carregadas de sentimentos negativos. E muitas vezes a pessoa lança aquele sentimento negativo. Nós não teremos que olhar para o sentimento, mas olhar para a circunstância que desencadeou aquele sentimento. Sempre há uma circunstância, sempre há um gatilho. Mas as pessoas muitas vezes são tão carregadas que a gente não consegue perceber. Um adolescente que às vezes está na escola, o adolescente não quer mais ir para a escola. Ele não quer mais ir, simplesmente não quer, quer abandonar os estudos, né? Não quer tal. Ele traz uma massa de energia negativa, ele traz sentimentos negativos. Mas se você fala para o adolescente, mas peraí, calma, fala para ele o porquê que você não quer mais ir para a escola. Ele vai dizer assim, eu tenho dificuldade em aprender, eu vejo meus amiguinhos na escola todos fazendo prova, ganhando nota, eu não consigo acompanhar eles, aquilo me magoa, porque eu sou limitado, aquilo eu não consigo acompanhar. Eu percebo, você chegou no fio da meada,
Você chegou exatamente no ponto necessário. Então, peraí. Então, esse é o ponto. É porque você não consegue, você é limitado. Então, peraí, vamos trabalhar isso aqui então. Vamos trabalhar. Vamos buscar de Deus uma estratégia. Como que nós vamos fazer para reverter essa situação, que você possa acompanhar seus amigos e você sair disso daí? Então, nós temos que aprender, muitas vezes, a rastrear o que desencadeou o depressivo, a pessoa que está em depressão, que é o início dessa matéria, peraí, o que desencadeou em você essa depressão? Eu já falei isso uma vez, falei bem rapidinho. Eu tinha uma amiga minha, era uma senhora já, e ela falou bem assim, Ângelo, meu filho está lá em casa, meu filho está alugado na casa dele, 3 meses sem água, 3 meses sem luz, ele está dormindo no lixo. Dentro da casa, a casa está com um lixão, ele dorme dentro do lixo na casa dele. Depressivo, extremamente depressivo. Eu falei para ela assim, o que aconteceu com ele? Assim, a esposa traiu. A esposa traiu, ele está em depressão, não consegue se levantar. Eu falei assim, vamos montar uma estratégia para ganhar esse rapaz. E ele está extremamente também no alcoolismo, porque daí, para fugir, para esquecer a dor, ele fugia para o alcoolismo. Então, bebia, demais. Aí eu falei assim, vamos montar uma estratégia, vamos ganhar esse rapaz. Eu falei assim, eu falei para a moça, para a senhora, faleceu, né? Ele te escuta? Ele me escuta. Eu falei, maravilha. Eu falei assim, pega ele, leva lá na Igreja Batista. A Igreja Batista tem uma estrutura extraordinária. Tem psicólogo, psiquiatra, eles são incríveis. A estrutura da Batista é algo fenomenal. Leva lá, vê se ele se identifica lá. A senhora pegou ele e levou. Ele não gostou da Batista. Eu falei, leva na Universal. A estrutura da Universal também é fantástica. Vai lá. Não gostou. Leva em outro lugar. Não gostou. Quando ele não gostar, traz para mim. Alguém vai pegar esse cara. E Deus, quem pegar, Deus vai entrar na vida dele. A moça trouxe o rapaz para mim. Eu fazia atendimento no teu ministério, eu vou passar. Um rapaz de 30 e poucos anos, jornalista, poeta, músico, tinha talentos extraordinários. No primeiro dia de conversa, ele segurava na mão da mãe, tremendo. Tremendo. Conversei com ele 40 minutos. Falei assim, vai voltar semana que vem? Ele falou assim, vou. Falei, volta sem a sua mãe. Não quero a sua mãe aqui, nós vamos conversar só nós dois. Ele, alcoólatra, levava uma garrafa de conhaque dentro da camisa, dentro da jaqueta, né? Ele é motoqueiro, jaqueta de motoqueiro, todo estiloso motoqueiro, com uma garrafa de conhaque. Ele vinha na sala de atendimento, conversava comigo, tomando conhaque. Nunca. O Espírito Santo falou assim, não condene. Nunca fale para ele, volta aqui sem esse conhaque. Porque se eu falasse para ele, volte aqui sem esse conhaque, eu estava querendo tirar algo dele que naquele momento ele não estava pronto para me dar. Então o Espírito Santo falou assim, deixa quieto, atende ele assim. E semanas após semanas, eu atendendo ele com garrafa de conhaque, tomando na minha frente, nós conversamos. Eu orava, abençoava, bem tranquilão assim, até para se manifestar. A mãe dele falou assim, não ora muito forte, se manifestar demônio, ele foge e nunca mais volta. Falei, tranquilo, então vamos, só na manhota então. Fomos conversando, conforme nós fomos conversando, 2 meses de atendimento, ele já começou a vir sem o conhaque. Ele vinha bêbado, mas sem conhaque. Não bebia na minha frente, só vinha bêbado. Passou mais de atendimento uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias. Passou mais ou menos uns 8 meses, ele parou de beber. Completamente. E eu não falei nada sobre a bebida. Ele me trouxe uma lista, olha, tem mais de 30 bares que eu passeava a semana toda. Não vou mais neles. Eu conversando. E conversava, ficava 1, 2, 3 horas atendendo ele. E eu sabia que todo aquele problema, ele era porque a esposa tinha traído ele. E eu sabia que se Deus entrasse com a cura lá, ia resolver assim muita coisa. Até que eu tentei um tempo, nas nossas conversas, quando eu entrava no assunto da esposa, ele já começava a ficar todo transtornado ali. Eu já recuava, não vamos entrar nessa área. Na mesma noite, eu tive um sonho que desceu um anjo do meu lado, o anjo falou bem assim, não entre nessa área porque ele não está pronto para ser curado. Já tomei uma para me largar a mão de ser tom. Queria apressar o processo. Mas continuei. Fomos trabalhando, fomos conversando, trabalhando e conversando.
Desde o dia que eu conheci ele, passou 2 anos e 2 meses, um homem que estava alcoólatra, que não queria mais saber de relacionamento nenhum, né? Eu fui convidado por ele para fazer o casamento dele numa chácara. Quando ele conheceu o casamento, então foi todo um processo de descontaminação. Primeiro foi descontaminar o corpo físico dele do alcoolismo, depois foi descontaminar a alma dele de mágoas. É um processo, mas sempre tem um gatilho, um único gatilho. E no velório da mãe dele que eu fui, que era uma aluna nossa, eu fui no velório, ele estava lá e a ex-esposa dele foi no velório. E foi tudo bem, se abraçaram, olha, né, porque conheci, então foi muito saudável o momento ali, né? Mas perceba, são coisas emocionais. Mas nós, o crente, o crentão, o religioso, o perfeitão, você acha que ele quer dar isso? Sabe? Caçar gente se libertar, você é sem vergonha, você é homem. Olha como o crente, em vez de ajudar, ele esmaga o próximo. Vai aqui na vergonha da cara, vai trabalhar. Ele, em vez de entrar para ajudar, ele ajuda mais a esmagar aquela alma do que tentar. Eu sei desse processo, porque eu fui alcoólatra, então eu sei o quanto eu me esforcei em Deus para ser liberto do álcool, do crack, da cocaína, da maconha, do cigarro. Eu sei o quanto eu fui diante de Deus, então eu conheço o sofrimento que aquela pessoa está sofrendo, porque eu passei pelo mesmo processo. Mas o crente que pode não passar pelo mesmo processo, não vai entender a dor do próximo e vai, isso é sem vergonha. É o que mais muitos faz. Principalmente aqueles que não são tratados por Deus. Eles preferem esmagar ou tentar dar uma solução paliativa, uma solução rápida, para não pegar o processo, para não acompanhar a pessoa. E nós, na nossa condição de crente, se você não tiver os frutos do Espírito Santo, paciência, domínio próprio, longanimidade, bondade, mansidão, você não consegue acompanhar o processo de cura. Processo de cura, de descontaminação, não é passe de mágica. Acabou, seus problemas acabaram. Não. Muitas vezes precisa estar ali, acompanhando. Tem casos que vai 6 meses, tem casos que vai 2 anos, tem casos que não importa. Quando Deus traz uma alma, não é a nossa condição julgar, muito menos esmagar. É a nossa condição. Nós temos que entender os processos emocionais daquela alma, tentar entender as áreas trevosas dele e falar: Deus, não sou psicólogo, não sou psiquiatra, não sou psicanalista, não sou terapeuta, mas eu tenho o teu Espírito Santo. E pelo teu Espírito Santo, o Senhor pode me ajudar a ajudar essa pessoa. Mas, aí vai de cada um. Se nós temos um coração disposto a ajudar o próximo, ou se a gente quer só refletir uma falsa espiritualidade, refletir um falso religiosidade, com as nossas áreas totalmente trevosas, virar em carniça, muitas vezes, e viver uma vida falsa, com dupla personalidade. Se nossas áreas trevosas não forem resolvidas, hoje eu estou aqui na igreja dando glória a Deus, mas vai chegar uma hora que o diabo vai conseguir virar a chave dentro de mim. Eu vou sair da igreja murmurando, reclamando, difamando. Eu vou ser um servo do diabo para causar destruição, difamando a igreja. Difamar significa tirar a boa fama. Eu vou ficar na minha vizinhança, na rua, tirando a boa fama daquilo que Deus faz aqui dentro. Tirando a boa fama da liderança, tirando a boa fama do grupo de intercessão. Uma hora, se nossas áreas trevosas não forem tratadas, o diabo vai conseguir virar a chave. E isso é só questão de tempo. Se a gente permitir que Deus entre nas nossas regiões e resolva, com Deus, eu sou promíscuo, eu sou prostituto. Mas se eu puder, eu amanheço e não entro na bagunça. Tira isso de mim. Tira, porque isso aqui um dia vai me derrubar. Isso vai me sabotar. Isso um dia vai me destruir. Quando eu dou essa condição para Deus, Deus me ajuda, Deus ele vem com a sua iluminação e dissipa aquele pecado, aquela escravidão, tudo aquilo que está ali. Mas se eu escondo e finjo que está tudo bem, uma hora é uma política perigosa. Uma hora nós ficamos em áreas de risco. Amém? Vamos ficar de pé para encerrar esse momento.
Semana que vem a gente continua. Senhor Deus, em nome de Jesus, quero te agradecer por esse tempo, por esse momento, Senhor Deus. Pai Santo, em nome de Jesus, ó Pai, nos capacita, Senhor Deus. Pai Santo, em nome de Jesus, Senhor Deus, nos ensina como lidarmos com o nosso próximo, nos ensina como lidarmos com nós mesmos, ó Pai. Somos tão carentes, ó Pai, somos tão deficientes, ó Pai. Temos sim, Senhor Deus, trevas dentro da nossa alma que a Tua santa luz ainda não alcançou, Senhor Deus. Mas se nós dermos a condição para o Senhor entrar, Senhor Deus, em nós, o Senhor vai iluminar, dissipar todas as trevas, ó Pai. Tudo aquilo que é errado, tudo aquilo que nos faz caminhar em deformidade, pensar, agir, se comportar em deformidade. Pai Santo, o Senhor seja poderoso nas nossas vidas, que o Teu Santo Espírito seja poderoso conosco, Deus. Nos guarda, nos abençoe, nos guia na Tua santa luz, ó Pai. Isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos receber a serva do Senhor com palavras de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Um salve novamente o povo de Deus, capaz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Eu falei em todos os ensinamentos do irmão Ângelo e continuo repetindo. Aleluia, Jesus, eu tenho aprendido muita coisa. Quem dera se muitos estivessem aqui, muitos não sairiam da igreja facilmente. Porque muitos falam, o que eu quero saber de demônio? Mas você tem que conhecer os dois lados. Deus, ele fala, o meu povo perece e é por falta de conhecimento, não conhece. Quando você aprende a conhecer os dois lados, o lado espiritual de todas as coisas, você começa a ficar mais, a aprender mais. Deus abre a tua mente, abre o teu coração de uma maneira extraordinária e vai trabalhando em tudo dentro de nós. Basta nós deixar, né, Deus trabalhar. Porque muitos não deixam, muitos, igual o irmão falou ali, fecha a área ali, porque todos nós, se nós fôssemos perfeitos, nós já tínhamos sido arrebatados, mas nenhum de nós somos perfeitos. Nós temos muita coisa para que Deus venha nos tratar. Nós temos. Pode sentar. Já oramos mais um pouquinho para me orar pelos outros. Nós temos muitas coisas para tratar dentro de nós. Por esses tempos, Deus me mostrou que eu não herdaria o reino dos céus, por causa de uma mágoa que eu tinha no meu coração. E eu tive que me humilhar perante Deus, para Deus retirar isso de mim. Mas se eu não tivesse me humilhado e tivesse continuado guardando essa mágoa, eu ia ser uma crente que ia ficar 30 anos dentro da igreja, mas na hora do arrebatamento eu ia ficar aqui na terra. Por quê? Porque eu não obedeci a voz do Senhor. Né? Deus ele tem trazido o Ângelo aqui para dar esses ensinamentos para nos iluminar, para que nós venhamos ver o nosso erro, para que nós venhamos nos tratar, para que nós venhamos ser um crente perfeitos na presença de Deus, porque Deus diz que nós temos que ser perfeitos, buscar a perfeição. Perfeitos nós não somos, mas temos que seguir os passos de Jesus e tentar buscar a cada dia mais a perfeição, amém? Vamos orar para que Deus traga mais pessoas para esses ensinamentos e eu creio que muita gente vai ser liberta. Os próprios crentes vão ser libertos, aleluia, Jesus, e Deus vai dar a grande vitória, amém? Vamos fazer um minuto de oração, assim aquilo que o Espírito de Deus estiver me revelando, eu estarei passando para a igreja.